Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Certa vez, em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu dois pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava no barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar. Mas, porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tanta quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os dois barcos a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer, e também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. Doravante serás pescador de homens. Então, conduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra impactante. Impactante. Em vários aspectos. O Senhor quer nos tornar pescadores de homens, quer tornar você, quer me tornar pescador de homens. E Ele faz isso alimentando em nós a fé e demonstrando que Ele é realizador de todas as coisas. Que através desses sinais e prodígios, nossa vida, nosso trabalho que fazemos terá fruto. Jesus estava sendo comprimido pela multidão. E às margens do lago estavam os barcos dos pescadores. Um dos barcos era o de Simão Pedro. O que eles estavam fazendo? Estavam lavando as redes, desembarcando as coisas. Por quê? Porque passaram a noite toda tentando pescar e não pegaram nada. Não tiveram sucesso no seu trabalho. E eram pescadores, profissionais, gente entendida. Jesus sobe ao barco e vai pregar ao povo. Até aí, tudo bem. As pessoas sabiam que ele era um mestre, né?
era alguém que estava ensinando a fama de Jesus já tinha chegado por ali. A multidão é prova disso. É claro que também Pedro, né, Simão ainda, né, e os companheiros também ficaram sabendo. E Jesus começa a pregar. A palavra de Deus começa a entrar nos corações. E, obviamente, também no coração de Simão, de João, de Tiago e dos outros amigos pescadores. A coisa começa a mudar quando Jesus, de repente, depois que termina, diz para Pedro, diz para Simão: faze-te ao largo, vai, avança para águas mais profundas, né? E lança as redes para a pesca. De manhã, depois da noite toda trabalhando, sem pegar nada, Pedro até tenta argumentar, né? Mestre, trabalhamos a noite inteira, sem nada apanhar. Mas, porque mandas, porque o Senhor é o mestre, eu vou lançar as redes. Um respeito, né? Pela pessoa de um mestre, de um rabi, né? Né? Mas também tocado pela palavra que Jesus acabava de explicar. Jesus ensinando sobre o reino, explicando as escrituras. E quando eles lançam a rede, e a rede começa a pesar, eles ficam apavorados. Pedem ajuda para os amigos, né? Porque a rede vem cheia de peixes, né? E me ajuda aqui, porque as redes começaram a arrebentar, elas se rompiam. E mesmo com a ajuda, enchendo os 2 barcos, quase afundaram os barcos de tantos peixes. Obviamente, isso os deixou apavorados, como a palavra vai dizer. E eles ficaram apavorados com o que aconteceu, com o que eles viram. E Simão disse o quê? Para Jesus, a palavra: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Gente, essa frase hoje me tocou de uma maneira toda especial. Quando nós pecamos, né? Nós somos pecadores. Ainda, infelizmente. Porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E infelizmente ainda pecamos. Mas o pecador aqui, né, na Bíblia, quando os fariseus falavam, né, Jesus come com os pecadores, significava pessoas que não estavam no caminho de conversão. A vida deles, a prática diária deles é pecado. Então, esse sentido é o pecador, né? Então, hoje, no sentido que nós acabamos de falar, talvez eu e você podemos dizer: eu não sou mais aquele pecador. Eu cometo pecados, mas eu estou num caminho de conversão e isso muda tudo, né? É diferente da pessoa que não está num caminho de conversão. Ela não se preocupa. Ou ela se conformou com o caminho de pecado que ela vive. É assim mesmo, não tem mais jeito, pronto, é o meu destino, ou aquele que gosta do pecado. Era chamado de pecador. Pedro, quando vê o que aconteceu, e depois de ouvir Jesus falando, e depois de toda aquela pesca, ele se joga no chão, porque ele sabe que aquilo não é normal, é sobrenatural. Que diante dele está alguém que, no mínimo, é um santo profeta. No mínimo, é alguém agraciado por Deus. E ele reconhece sua condição. Se afasta, Senhor, de mim, porque eu sou um pecador. Sou um pecador. Talvez
Pedro tenha falado isso olhando para a sua história. A profissão dele era uma profissão de pecado? Não. Mas as atitudes dele diárias diziam de alguém que era justo? Pedro está dizendo que não. A vida dele vai precisar mudar. A vida dele está sendo mudada. Mas, olhando para aquilo que somos, de fato, ainda que aquela pessoa seja vista como um justo, alguém que procura viver na justiça, ainda comete alguns pecados. Então, por mais fiel que você seja, ou que eu seja, esta frase diz de nós: eu sou um pecador. Afasta-te de mim, Senhor. E por que então essa frase me tocou tanto? E talvez toque você. Porque o movimento de Deus é contrário. E o movimento que Deus quer que nós façamos também é contrário. Quando a gente comete pecado, a gente faz o quê? A gente vai para longe de Deus. É o filho pródigo, né? Vai para um lugar distante, para gastar tudo. Para fazer tudo o que quer, segundo a sua própria vontade, esquecendo de Deus, esquecendo do Pai. Pecado, errando o alvo, errando a vontade de Deus, fora da vontade de Deus. Então, quando a gente quer cometer o pecado, a gente faz isso. Quando a gente peca, a gente faz isso, a gente se afasta, a gente rompe com Deus. A gente rompe relações com Deus. Né? A gente se distancia. E enquanto a gente não reconcilia com Deus, a gente está em rompimento de comunhão com Ele. O pecado faz isso. O pecado gera morte. E morte não só para agora. Em áreas da nossa vida, ou dependendo da gravidade, morte física, mas o pecado gera uma morte eterna. E só Jesus, que é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Isso é claro para nós. Então, quando nós pecamos, a gente quer distância de Deus. Então, quando a gente peca, essa frase é verdadeira e diz de nós: afasta-te de mim, Senhor. Por quê? Porque sou o pecador. Eu sou a pessoa que erra, que peca. Por que você está próximo a mim? Eu não sou digno disso. A sua presença, ela me incomoda. Não é justo que eu permaneça na sua presença. Veja, os sentimentos de indignidade, elas são grandes. Não sei se você, mesmo em estado de graça, né, já se deparou, encontrou com alguém, com uma pessoa muito boa, muito santa, muito ungida, em que a presença daquela pessoa constrange você a um comportamento, no mínimo, diferente. Vou dar um exemplo. Né? Você que teve a oportunidade de estar perto do Papa algum dia. Eu tive a oportunidade de estar próximo, relativamente próximo, né, do Papa João Paulo II, São João Paulo II. Na visita que ele fez ao Brasil, no Encontro Mundial das Famílias. Essa proximidade foi de cerca de 500 metros. Talvez um pouco menos. Nossa, 500 metros, grande proximidade, né? Eu aguardava a chegada dele. Mas quando apareceu aquele homem, não foi sentimento coletivo de euforia. Me conheço bem, nunca fui desse tipo de pessoa. Mas a presença dele mexeu com o meu interior. Por causa da santidade. E comprovado agora, né? Canonizado pela igreja. Mas naquela época, naquele tempo, já sendo santo. Então a presença gerou em mim uma postura diferente. Quando a gente lê sobre a vida de um santo, os relatos, e a gente vê como a pessoa era dedicada a Deus e o que ela ensina
faz com que a gente se reveja e fala, meu Deus, eu preciso caminhar tanto ainda, a gente sente vergonha. Agora você imagina o que Pedro experimentou diante de Jesus. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. No entanto, o movimento de Deus é diferente. Ele se aproxima do pecador, ele vem ao encontro do pecador, ele vai ao nosso encontro. Gente, isso é completamente absurdo. Mas é esse absurdo que Deus faz que se chama amor. É por causa desse absurdo, desse amor que nós somos salvos. E o que ele pede para que nós façamos? Reconhecendo isso, reconhecendo ser pecador, olha lá, lembra da primeira carta de São João? Reconhecendo os nossos pecados. Aí ele, fiel e justo como é, nos perdoa. Mas, gente, a gente que comete pecado, a gente quer ficar longe. Mas Jesus falou, não, vem aqui para perto de mim que eu vou curar você. Eu vou salvar você. A única coisa que você precisa é admitir que é pecador. Reconhecer, eu pequei. Estou sujo. Me lava, me limpa, me liberta. Veja, Simão Pedro e todos seus companheiros ficaram tomados de espanto. Por quê? Porque tudo aquilo que tinha acontecido mudava completamente a realidade da vida deles. E Jesus fala o quê? Não temais, não tenhas medo. Doravante serás pescador de homens. A ordem, não tenha medo. Você é pecador sim, Pedro. Você é, pecador. E eu sou Deus, sou santo. Mas não tenha medo. A gente fica com medo da santidade por causa do nosso pecado. Mas Deus está dizendo, não tenha medo. Vou mudar a sua vida. Eu vou fazer de você pescador de homens. Que chamado extraordinário. Dá um retiro uma palavra dessa. Mas para mim, para você, hoje, o que fica de forte, de importante, que vai mudar a minha vida e a sua vida também. O caminho que Jesus fez com eles foi pregar, anunciar, como se pesca os homens, a multidão ali, Jesus pescou aquela multidão com a palavra. Num barco. Ele estava lá no barco pescando. Depois ele pegou os pescadores e fez com que eles pescassem. Eles não tinham sucesso, mas Jesus falou, eu sei como é que faz para ter sucesso. Olha lá, lança lá. E foi tão grande que se rompiam, eles não estavam preparados ainda. As redes se rompiam. E aí, Jesus ensina, não tenha medo. As redes estão se rompendo assim, porque de fato vocês são pecadores. Mas eu vou mudar isso, vou fazer vocês pescadores de homens. E lá na frente, depois da ressurreição, quando Pedro cisma de pescar e chama todo mundo com ele, e está lá nu pescando, e não pega nada, Jesus, que aparece lá na praia, manda eles jogarem as redes do outro lado, e as redes vêm cheias de 153 grandes peixes. Mas, no entanto, essas redes não se rompem mais. Apesar de tantos peixes, as redes não se rompem. Veja, Ele faz novas todas as coisas. Quer fazer isso na minha vida e na sua também. Que linda esta passagem. Vamos anotar no nosso diário. Bom, promessa de Deus, versículo 10. 10b, né? Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. O doravante serás pescador de homens é a promessa em si, mas anota toda a frase, porque tem contexto. E também ordem, que começa lá no versículo 4, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca, ordem de Deus, né? Mesmo diante de um fracasso, já tentei, isso aqui eu já fiz. Se Deus manda fazer, confia que vai dar certo. Antes era só do seu jeito, agora é do jeito de Jesus.
é por ordem dele. É porque ele vai ensinar algo novo. Mas também tem aqui no versículo 10b, o mesmo da promessa. Não tenhais medo. Doravante serás pescador de homens. Anota tudo. É promessa e também é ordem. Diante desta palavra, qual é a mensagem de Deus para você? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário e luta para viver. Quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, ainda não faz o estudo bíblico conosco todos os dias, a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar um like, porque o seu like evangeliza. Na descrição deste vídeo tem informações importantes, assim como eu vou deixar sugestões de vídeos para você. Por onde começa? Começa pela primeira carta de São João. Mas se você não sabe como que funciona o método para fazer sozinho, né? É por isso que o canal está aqui, para que você tenha companhia. E mesmo já sabendo, muita gente faz junto, porque é melhor fazer junto do que fazer sozinho, muitas vezes, tá bom? Então, tem vídeos aqui, playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual, link para você adquirir o livro do método também na descrição. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.